Faz algum tempo que eu venho falando que a Petrobras morreu, e esse é mais um daqueles vídeos para te mostrar como a Petrobras está na sua morte agonizante e que você vai pagar a conta. Hoje a bolsa fechou e a Petrobras caiu 8%, fechando em R$ 5,60 a ação. A primeira vez na história dela, nunca antes, abaixo de R$ 6. A ação preferencial Petro 4. Por quê? Porque a Petrobras anunciou que vai cortar bastante o programa de investimentos deles, e isso faz com que acionistas queiram sair correndo como se fosse a praga mortal, e daí ela caiu bastante. O que mais que ela tem contra ela? Bom, agora, com esse novo valor da ação, que vai cair mais, a Petrobras vale 83 bilhões de reais e deve mais ou menos meio trilhão de reais. Sim, trilhão com um T. 500 bilhões de reais, mais ou menos. E boa parte dessa dívida está em dólar, o que significa que se o dólar subir, a dívida sobe ainda mais. Ai, que legal! E agora a Petrobras está enfrentando um problema do preço de barril de petróleo. Ele caiu para mais ou menos 31 dólares. Agora está um pouquinho acima, pode cair mais nos dias a vir, por causa da queda da Bolsa da China, uma queda de demanda e muita produção aparecendo. O problema é que existe uma coisa que se chama lucrar. Lucro acontece quando você ganha mais do que você gasta. E a Petrobras, os relatórios são muito ruins e dados do governo nunca deveriam ser confiados para além de uma criança mentirosa, mas o custo da Petrobras minerar um barril de petróleo, em média, em toda a empresa, dá uns 40 dólares. O custo operacional é muito mais baixo, claro, porque o custo operacional é... Bom, e se você parar de investir, parar de fazer coisas novas e só rodar o que você tem? Aí você consegue cair para uns 30 e pouquinhos dólares. Algumas pessoas estimam isso em 31, 32. Então a Petrobras ou está tendo prejuízo a cada barril de petróleo que eles mineram, o que é fantástico, ou eles estão basicamente empatando. Então eles estão na situação imbecil onde trabalhar mais dá mais prejuízo. O que é um tanto estranho. Naturalmente as pessoas não estão muito empolgadas com esta empresa de maneira geral. E pode piorar. Por quê? Porque a OPEC vai se reunir em breve, o cartel de produtores de petróleo, um cartel que já foi quebrado, na verdade. O cartel de países produtores de petróleo vai se reunir e vários dos países querem cortar a produção para subir o preço. Mas vários outros países não querem fazer isso porque eles vão perder a fatia de mercado deles. Porque outros países vão começar a produzir mais e simplesmente tomar o dinheiro deles. Essa é uma daquelas provas que cartéis não funcionam num livre mercado. Você tem vários países competindo e um cartel de países existe e ele não funciona muito bem. E agora o Irã tinha sanções de produção de petróleo, de exportação de petróleo, porque ele estava desenvolvendo armas nucleares, ou pelo menos essa era a acusação, blá blá blá. E essas sanções podem sair e a qualquer momento, na verdade, até onde eu entendi, o Irã pode começar a exportar petróleo de volta, o que vai baixar mais o preço ainda. E a bolsa chinesa não terminou de cair ainda. O preço do petróleo caiu fantasticamente durante a crise de 2008, 2009, que na verdade aconteceu em 2007. A crise já existia em 2007, mas o governo americano não queria falar isso porque era um ano eleitoral. Então no ano eleitoral você não fala a verdade, não é assim que funciona. Então, isso causou uma queda. O barril do petróleo estava acima de 100 dólares, caiu para 30 e pouquinho, e foi subindo de volta conforme os Estados Unidos foram jogando dinheiro na economia, e carregou-se numa bolha incentivada primariamente por causa dos Estados Unidos e da China, e essa bolha está acabando. Só que a bolha ainda não estourou. O preço já está em 31 dólares e a bolsa chinesa ainda não terminou de cair. Ela ainda tem... O que ela caiu até agora, ela tem mais isso para cair. E a bolsa americana ainda não caiu ainda. E as bolsas europeias não caíram ainda. Meio que ferrou. Meio que ferrou. Algumas pessoas estimam que você pode ter um barril de petróleo na ordem de 16 a 20 dólares até o fim do ano. O problema é que o novo programa de investimentos da Petrobras agora que eles fizeram é baseado num barril de petróleo de 45 dólares até o fim de 2016 e num dólar de R$ 4,06, sendo que as estimativas mais otimistas colocam o dólar em 4,20 e algumas estimativas pessimistas colocam o dólar em 4,80 até o fim do ano. Então, não vai funcionar. Então, como eu venho falando e falo de novo, a Petrobras vai morrer. Não tem saída disso. Ela deve 6 vezes o valor dela. Não vai funcionar. E ela não está dando lucro. E ela não vai dar lucro. Porque
boa parte da mineração de petróleo, a maior parte da mineração de petróleo dela é cara. Sendo que agora a gente tem um barril barato com várias outras empresas competindo e vários países que produzem barato aumentando a produção para tentar manter a sua fatia de mercado. Afundou o barco. Não tem mais o que fazer. E tem gente que fala, não, mas daí só vão os acionistas se ferrarem. Sim, sabe quem são os acionistas da Petrobras? Bom, metade mais um é o governo é acionista majoritário, então ele se ferrou. E parte da arrecadação dele vem disso, parte da arrecadação dos estados do Rio de Janeiro e alguns outros estados. O estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, alguns estados arrecadam bastante com a Petrobras, vão se ferrar. Se você mora nesse estado, o Rio de Janeiro já está em dificuldades por causa disso. E o governo vai se ferrar, porque parte do lucro da Petrobras, metade do lucro, o lucro é dado aos acionistas. Então, o governo recebe, ele não vai mais receber. Então, vai faltar faturamento. Então, a conta não vai fechar. Quem mais investe na Petrobras? Fundos de aposentadoria, como, por exemplo, o Petros, o fundo de aposentadoria dos funcionários da Petrobras, ou Postales, ou fundos de aposentadoria de maneira geral. Várias empresas estrangeiras que também trabalham com aposentadoria investem na Petrobras, pelo menos investiam, a maioria saiu correndo. Várias pessoas, vários indivíduos pequenos acreditavam na Petrobras, ai que legal, e ainda estão lá. Várias dessas pessoas não podem sustentar esse prejuízo. Se você tem um banco enorme que investe bilhões no mundo inteiro e ele tinha 10 milhões na Petrobras e ele perdeu metade, dane-se. Agora, se um fundo de investimento, um fundo de aposentadoria de alguém tinha um bom pedaço na Petrobras e perdeu metade, dói. Pessoas vão perder aposentadorias por causa disso. Pessoas vão perder dinheiro por causa disso. Vai dar errado. E isso vai impactar o que essas pessoas recebem. E às vezes são funcionários pequenos. O fundo de aposentadoria da Petrobras, o Petros, tem gente lá que ganha pouco. Esse cara pode receber ainda menos. O fundo de aposentadoria dele pode sumir. O fundo de aposentadoria de alguém que está trabalhando lá há 20 anos pode não estar lá quando ele se aposentar. Isso é grave. E é isso que dá quando você deixa um Estado administrar a coisa. A Petrobras fez um plano de investimentos em 2010, em 2011, que presumia que o barril de petróleo ia ficar acima de $100 e presumia que o dólar ia ficar em R$2, e eles erraram fantasticamente. Nesse processo, eles endividaram a empresa massivamente e agora a conta chegou. E aí? Bom, e aí? E aí agora a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso e a conta é nossa e a gente vai pagar, goste ou não. E é isso que acontece quando você tem o Estado empreendendo. E é por isso que ele não deveria fazer isso. Nunca.